Você sabia que existe um procedimento padrão que as empresas utilizam para reduzir suas despesas? Se não conhece, fica nesse vídeo que você vai aprender. Bom, como todos já sabem, meu nome é Everton Vieira, sou parte do time CM Contabilidade e no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre redução de despesa. Como é um assunto tão importante, tão amplo e que todo mundo precisa, independente do tamanho, independente do setor, da atividade, todos os empresários precisam saber reduzir despesa. Tem um ditado que diz que despesa é igual unha. Toda vez que cresce, precisa ser cortada. Então, nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho dos procedimentos que as empresas adotam, os empresários adotam para poder reduzir despesa e assim fazer com que sua empresa tenha mais lucro, seja mais saudável. Bom, antes de entrar no assunto, queria pedir já você para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, vai ajudar bastante a gente aqui nesse projeto que nós temos de ampliar o conhecimento, de difundir o conhecimento para todos vocês que precisam um pouquinho mais de conhecimento sobre contabilidade, sobre gestão de empresas. Faça isso que você vai estar contribuindo bastante com a gente. Muita gente acredita que despesa não é um item tão importante. Everton, se eu reduzir 1%, 2%, isso daí não tem quase mínimo efeito no meu resultado. Na verdade, isso é muito contrário. Quando você reduz qualquer percentual de despesa, isso faz com que o seu lucro, o seu fluxo de caixa aumente significativamente. Por quê? Ao contrário do faturamento, que você tem que faturar muito para sobrar um pouquinho do resultado para você. Um exemplo, quando você fatura R$100 mil a mais, os R$100 mil não vai direto para o caixa da empresa. Os R$100 mil não é tratado diretamente como lucro. Agora, quando você reduz R$100 mil nas suas despesas, esses R$100 mil é totalmente lucro. Ou seja, você teria um resultado X e você reduziu R$100 mil nas suas despesas, você aumentou esse resultado em R$100 mil. Isso daí é fluxo de caixa, é rentabilidade, é lucratividade, tudo que representa. Então, reduzir de despesa é um ato saudável. Sempre precisamos ter esse foco, sempre precisamos estar atento às despesas. Mas chega de enrolação, vamos falar um pouquinho de como fazer isso, que esse é o grande desafio. Quando a gente fala em redução de despesa, a gente tem que pensar em 3 itens que são essenciais. O primeiro item é o controle. Não tem como você reduzir despesa se você não consegue controlar. Não há possibilidade de alguém que faça uma redução se ele não sabe nem quanto ele gasta hoje. Então, controlar, seja qualquer tipo de despesa, é essencial para você conseguir ver um resultado, mesmo que devagar, mesmo que seja muito inicial ali, mas você consegue ver um resultado somente com controle. Muita gente vai perguntar, como? Eu tentei fazer esse controle por diversas vezes, tentei fazer isso em planilhas, em sistema, em caderno, em folha, e não consegui. Bom, pela nossa experiência, a gente vê que o controle sempre ele é interrompido porque muitas vezes é muito complexa a operação de uma empresa. Quando você vai ver tudo de despesa, a quantidade de movimentação financeira que você tem, realmente isso assusta e acaba dando daquele desânimo, trazendo um pouco de, se eu não conseguir controlar tudo, se eu controlei só 50%, para que eu vou continuar controlando? Mas engana-se, qualquer controle já é bom, não é o ideal, não é o melhor dos mundos, mas ele começar a ter o hábito de controlar é essencial. Eu vou dar 2 dicas que para você começar a controlar as despesas da sua empresa. A primeira dica é listar todos os fornecedores. Everton, mas eu tenho mais de 50 fornecedores. Não tem problema. Liste somente os nomes. Não precisa nesse momento se preocupar se é uma despesa fixa ou variável, se é recorrente, se não é. Enfim, liste o nome dos fornecedores. Possivelmente você já tem isso anotado em algum lugar ou pode pegar num sistema, numa planilha. Esse é o primeiro ponto, para você diferenciar o que é fácil de controlar do que é difícil de controlar. Na nossa experiência, o que é mais fácil de controlar é o que é recorrente. Então, aluguel, energia, contador, enfim, várias despesas que você tem que pagar todo mês. E um parênteses aqui, eu não estou falando de despesa fixa e variável. Estou falando de despesas que todo mês tem, mesmo que seja variável. Por exemplo, um imposto é uma despesa variável
que você tem todo mês. Classifica entre recorrentes e não recorrentes. Por quê? Pela nossa experiência, o que não é recorrente que é o que dificulta você controlar. Então, se você tem 100 fornecedores, 80 são recorrentes, comece por eles, ou 50, ou 30, enfim, comece pelo que são recorrentes, listando o nome deles e uma média de quanto você gasta, o quanto você gastou no último mês, o quanto você gastou nos últimos 2 meses, para você ter o hábito de controlar. A partir daí, depois que isso daí já tiver no sangue, você vai ver que fica muito mais fácil controlar os não recorrentes. A segunda dica é: crie uma rotina de controle. Everton, não é a mesma coisa que a primeira? Não. Você tem que controlar, mas o problema é que muitos empresários, um dia controla na segunda, outro controla na quarta, outro ele esquece porque teve uma operação atípica durante o dia, ele só foi ver na sexta, no sábado. Enfim, chega um momento que você não tem rotina, você não consegue ter o dia certo de controle. E isso dificulta muito ter o controle. Então separe um dia, minha empresa é muito grande, eu preciso de um dia. Separe aquele dia para você controlar. Separe aquela manhã. Separe aquela 1 hora que você tem no dia para controlar. Separe 15 minutos no dia para controlar. O fato é, crie uma rotina, crie uma agenda. Você não tem agenda para visitar cliente, agenda para fazer compra, agenda para tantas outras atividades? Crie uma agenda para controle. Tenho certeza que você conseguindo fazer 2, 3, 4 vezes esse controle, essa agenda se tornará muito eficaz e vai te ajudar muito no controle das suas despesas. Uma última dica que eu tenho para passar é: pergunte. Todo empresário acha que sabe tudo sobre a empresa, de todos os setores, isso é humanamente impossível. Eu sei que o empresário é a pessoa que mais sabe da empresa dele. Ele vive todos os setores, ele depende de todos os setores, ele quer abraçar isso dali de uma forma ampla, integral. Só que é impossível você controlar todas as despesas, só na sua mente, só na sua vontade. Então pergunte ao seu contador: ô contador, não tem um jeito melhor de pagar esse tributo ou reduzir um pouco isso? Fornecedor, não tem um produto melhor, um preço mais em conta que eu consigo substituir esse que eu compro hoje, ter uma qualidade próxima ou igual? Pergunte a seu funcionário: ô meu amigo, o que você faz hoje? Você não consegue fazer um pouco mais barato? Você vai se surpreender, porque muitas vezes a gente gasta porque está no piloto automático. Muitas vezes o empresário começa fazendo de um jeito e a empresa já mudou toda, mas daquele jeito de fazer permanece até hoje. Então, pergunte, não tenha vergonha, não tenha medo de perguntar. A maioria das vezes você vai ter surpresas. A gente encontrou um caso aqui de um cliente nosso que ele tinha um contrato com um limpador de vidro. A empresa dele tinha uma vidraça muito grande. E aí ele tinha um contrato com um limpador de vidros. Esse contrato era R$400, R$500 por mês. E esse contrato foi perdurando, só que a empresa dele não tinha mais vidro. E aí depois de algum tempo, eu fui na empresa dele, perguntei: mudou aqui, legal? E lembrei que ele ainda tinha um contrato com um limpador de vidros. E falei: você ainda paga? Onde que você tá? Ele está fazendo essa limpeza? E falou: rapaz, não é verdade, porque eu não lembrava mais que eu tinha esse contrato e acabou ficando ali no automático, caiu no esquecimento, a gente mudou, já tinha 6 meses que não limpava vidro nenhum e o contrato permanecia. Então, muitas vezes, a falta de perguntar, a falta de se questionar, inclusive a você mesmo, faz com que a gente pague no piloto automático, pague as despesas sem mesmo saber. Então, fica com essas 3 dicas. Foi um vídeo mais rápido hoje, mas acredito que você possa ter aproveitado alguma coisa. Se gostou, deixe sua curtida, se inscreva no canal mais uma vez. Estamos juntos nessa. Tchau!